Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast de hoje temos a presença do Hinaldo Breguês, professor da Nova Acrópole de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, Hinaldo. Bom, obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui para falar sobre filosofia. Bom, Hinaldo, nós separamos um tema para hoje, que é o que nós vamos dialogar nesse podcast, que é o enigma de Deus. Não é um tema que tem tocado a toda a humanidade ao longo de toda a sua história. E eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples para começarmos e ao mesmo tempo também bem complexa. Como a filosofia, a maneira clássica, a filosofia tradicional, encara ou vê essa questão de Deus? O enigma de Deus, Danilo, ele, sem dúvida, é com certeza o maior de todos os problemas filosóficos. No entanto, já há bastante tempo, parte desse problema filosófico ele já foi resolvido por diferentes escolas de filosofia. Por exemplo, algumas escolas da Grécia. Para você ter uma ideia, existia uma relação sobre o que vem depois da morte. Será que depois da morte não existe nada? Será que quando você morrer, você desaparece, você vira pó? Essa linha de raciocínio ela foi desenvolvida na Grécia Antiga há milhares e milhares de anos atrás. Se depois da morte não existe nada, isso significa que antes da vida também não existia nada. E aí surge um problema fundamental, um problema ontológico. Como que algo pode surgir do nada? Na minha conta do banco, lá não surge dinheiro do nada. No seu estúdio, as coisas não acontecem do nada. Ou seja, isso é improvável. É improvável que a natureza surja do nada. Se depois da morte não existe nada, isso significa que antes da vida também não existe nada. O problema é que do nada, nada surge. Ou seja, nada vem do nada. E isso faz necessário a existência de algo. É fundamental que algo exista, para que daí possa, mesmo como potência, a partir daí surgir todas as coisas. Interessante você colocar isso, Hinaldo, porque nos leva a uma série de reflexões. E quando você fala dessas escolas tradicionais, isso me remete muito à filosofia das causas. A gente está falando aqui do princípio das coisas. Como você disse que nada vem do nada, é necessário que exista uma causa. E é bem interessante que em um outro podcast nós abordamos ligeiramente esse tema. Falamos também sobre Deus. Eu gostaria que você falasse um pouco mais, especificamente, das escolas que abordaram essa temática e qual era a leitura que eles faziam da questão de Deus para resolver justamente essa questão que era uma problemática, era um desafio a ser compreendido, não é? Isso. Ou seja, numa linguagem filosófica, Deus ele continua sendo um grande enigma. Os filósofos na Grécia Antiga, eles não tratavam de desenvolver sobre o absoluto. Isso é como se fosse uma regra. Do absoluto não se fala. Ou seja, não vamos especular sobre isso. Agora, se faz necessário a existência de algo, se faz necessário um primeiro princípio, uma primeira causa, uma origem para todas as coisas. Exemplo, aquilo que é posterior, por si só, ele tende a ser uma prova daquilo que é anterior. Se você vê uma fruta, uma manga, a manga ela é a prova da existência de um pé de manga. A manga ela é posterior, o pé de manga ele é anterior. Se existe um pé de manga, é porque houve uma árvore. Dentro de um caroço de manga existe a possibilidade da existência de uma mangueira. E isso, de alguma forma, isso deve existir na natureza e em todas as coisas. Porque se antes da vida não existe nada, como surgimos? De onde viemos? Ou seja, esse nada que existia antes, então, ele existia a potência do ser. A potência de tudo aquilo que veio depois. Então ele não era nada. Talvez ele poderia ser até chamado de tudo. Existia algo. Se faz necessário a existência de algo. Esse é um problema filosófico que já foi resolvido há milhares de anos atrás. Talvez por uma questão de falta de memória, por falta de lembrança, de cultivo da história, da transmissão de uma cultura para outra, dos conhecimentos de uma cultura para outra. Com o passar dos séculos, essas memórias elas vão sendo apagadas. E vão ficando restritas a pequenos centros de conhecimento em diferentes partes do mundo. Interessante você abordar isso, Hinaldo. E dentro disso, aproveitando até o ensejo, eu gostaria de perguntar a você como se dá esse processo, essa perda
dessa consciência de Deus e que tipo de problemas isso pode causar para as sociedades, para as civilizações? O interessante de se trabalhar com uma causa é porque se você compreende que existe uma origem, você pressupõe que também existe um sentido. O sentido da vida, ele está diretamente relacionado com a origem da vida. Se você perde essa memória, por exemplo, se você não se conhece, você não pode me garantir que as escolhas que você fez para sua vida, elas são melhores para você. Se você não se conhece, se você não se domina, se você desconhece a sua origem, você não tem como afirmar isso, se você tem feito boas escolhas. Porque um homem sem memória, ele é um homem sem história. Um ser humano sem história, ele é um ser humano que ele é facilmente enganado, ele é facilmente manipulado. E com isso ele fica ludibriado pelo parque de diversões que acontece na vida. E deixa de cumprir aquilo que ele deve cumprir. Ele perde o sentido da vida. As coisas ficam sem cor, a natureza perde a cor, o céu perde as estrelas. É como se, para um poeta, ele perdesse as palavras. Isso é a ausência de um sentido, a ausência de uma origem. Se você não sabe de onde você veio, para onde que você vai? Então essa concepção de trabalhar com a ideia de que não existe nada, eu vejo ela como algo muito perigoso. É muito perigoso porque se você não veio de lugar nenhum, então você não vai para lugar nenhum. Se dentro de uma semente não existe nada, se você plantar essa semente vai nascer um pé de nada. E isso não tem serventia. Isso não tem sentido. A falta da compreensão de uma origem, ela dificulta o ser humano a encontrar um sentido nas coisas que ele faz. E dentro disso ainda, aproveitando, esse processo todo que você menciona, essa problemática toda, é o que tem levado a humanidade a esse desencontro de si próprio e, consequentemente, a uma série de enfrentamentos e uma série de problemáticas que parecem sem solução. Então, quando se dá esse processo histórico, essa ruptura desses valores, dessa compreensão de Deus como um enigma, como um princípio, como um fim, ou seja, quando se dá esse processo histórico? Uma que é interessante destacar que talvez nem ainda começamos a falar de Deus. Isso que nós conhecemos como Deus, isso é uma linguagem, o que nós popularmente conhecemos através de uma linguagem religiosa. Em uma linguagem filosófica, a gente fala da existência de algo. Em todas as épocas, em todas as civilizações que ascenderam e que se destacaram, elas também tiveram o seu momento de decadência. Isso é um princípio da natureza. Tudo que nasce, cresce, se desenvolve, um dia tende a cair. Isso é a lei da gravidade, puxa as coisas para baixo. É como se a mãe terra, a terra como todas as mães que são apaixonadas pelos seus filhos, ela nunca quer que os seus filhos fiquem longe de você, longe dela. Então, a Terra sempre puxa as coisas para ela. Ou seja, isso é um movimento natural do nosso planeta. Se nós não nos esforçamos para ficar verticais, as coisas tendem a cair. E em todos os processos civilizatórios isso também acontece. Em diferentes períodos da história da humanidade, se constrói muitos conhecimentos e depois começa a ter uma certa dificuldade em manter esses conhecimentos, em fazer a manutenção. E aí ele tende a ir se desmanchando, ele tende a cair. Curiosamente, parece que antes de cair totalmente, como numa corrida de bastão, algo é passado para uma outra cultura que começa a nascer e isso se desenvolve novamente. Ou seja, não é fim, não é, Hinaldo? É um processo cíclico e natural da humanidade. E quando se perdem esses valores, a gente passa por um declínio e em um outro momento isso volta a acontecer através de um processo de transmissão. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão religiosa que você mencionou há pouco, onde você diz que nós fazemos associação da religião com Deus, ou o contrário. E a filosofia encara isso de qual maneira? Que elementos a filosofia nos traz para que nós comecemos a ver Deus de uma maneira mais ampla e não só vinculada a uma religião? Como se dá esse processo? Em uma linguagem filosófica, um filósofo ele vê de uma primeira causa. Agora, como é essa causa? Quais são as suas características? Isso ainda permanece para nós como um grande mistério. Qual é o rosto de Deus? Aliás, isso é o nome de um livro recente do professor Roger Scruton, um grande professor da Universidade de Oxford, um filósofo contemporâneo que tem feito muito sucesso nos dias de hoje. E ele lançou esse livro sobre o rosto de Deus. É um livro que já existe há mais tempo, mas
há um pouco tempo ele foi lançado no Brasil. Essa necessidade de encontrar o rosto. Esse rosto para nós ele ainda é um grande mistério, ele é um grande enigma. Mas o filósofo ele não tem problema de entender a ideia de Deus como mistério. O mistério ele fascina o filósofo a querer desvendá-lo, a querer tirar os véus de Ísis. Isso é fascinante, isso significa que ainda não possuímos muitas respostas e que por isso temos que continuar buscando. Isso é o princípio da filosofia. Por isso que Sócrates trabalhava com o pensamento de que só sei que nada sei, porque ele constantemente buscava saber. Ele não se acomodava. É próprio do filósofo não se acomodar, como uma água na taça. Um filósofo ele precisa de transbordar, de ir além, de ir ao encontro dessa sua origem, ao encontro dessa resposta. E a filosofia pode nos ajudar nesse processo de encontrar a Deus? E além disso, Hinaldo, nós temos uma imagem, um comentário agora que eu gostaria de tecer, uma ideia mental de Deus, ou seja, nós queremos compreender através de uma mente racional apenas. E ao que tenho entendido nesse podcast, se trata de uma questão muito mais profunda, não é? Eu gostaria que você falasse como a filosofia pode nos ajudar a encontrar a Deus. E em função disso, como isso pode nos ajudar a melhorar a nossa vida. Eu entendo que o papel da filosofia é esse. A filosofia, no seu sentido tradicional, etimológico até, o papel da filosofia é aproximar o ser humano da sabedoria. E você poderia trocar a palavra sabedoria e colocar Deus, e colocar a origem, a unidade, os princípios. Ou seja, a filosofia tradicional ela nasceu com essa finalidade de dar sentido para as coisas que o ser humano faz. A importância de compreender de que existe uma origem para o ser humano e para todas as coisas, porque você imagina uma corrida. Toda corrida ela tem uma linha de largada, mas ela também tem uma linha de chegada. Tem um ponto de partida e tem um ponto para você chegar. Se você ignora a existência de um ponto de partida, consequentemente você ignora um ponto de chegada. Então as coisas perdem um sentido, a vida perde o brilho, ela perde a finalidade. A necessidade de compreender as origens é para a gente descobrir para onde que nós temos que ir, onde nós temos que alcançar. Isso para o ser humano ele é fundamental, para todas as coisas. Isso dá sentido para as coisas que a gente faz. Isso faz a gente querer se empenhar em fazer melhor aquilo que a gente está fazendo. Se tem uma chegada, então você vai se esforçar para chegar logo nesse ponto de chegada. Você vai se esforçar para chegar nas melhores condições, da melhor forma possível, ajudando muitas pessoas. Isso é o princípio fundamental da filosofia. Para finalizar a nossa conversa, isso me lembra um pouco uma frase de Protágoras, que foi um filósofo sofista muito conhecido. Protágoras ele tem uma frase que fala que o homem é a medida de todas as coisas. Como o homem, como a medida de todas as coisas, Platão diz, a medida de todas as coisas é Deus. E sendo Deus, então, Hinaldo, conforme Platão nos coloca, a medida de todas as coisas, qual a importância do ser humano buscar a Deus, compreendendo o que é Deus cada vez mais e utilizando desses elementos para a sua vida prática? Ou seja, qual a importância prática do ser humano buscar a Deus, de conhecer a Deus? Em que isso pode nos ser útil para os dias atuais? É importante a gente lembrar que essa causa primeira, que nós conhecemos através do nome de Deus, isso continua sendo um grande mistério. Mas buscar a origem, isso faz com que a gente possa demarcar um sentido. Se você tem uma origem, você tem uma direção. Compreender que nós temos uma origem traz para nós a ideia de que nós temos um sentido. Ou seja, existe um sentido na vida. A vida não é aleatória, porque ela teve início. E por isso ela deve ter um fim. E como em todas as histórias, as antigas histórias que vimos nos filmes, a história ela tem que ter um final feliz. O ser humano ele precisa de se esforçar para que ele encontre esse final feliz. Para que ele não se iluda. Para que ele não ache que a felicidade ela precisa de excluir a dor. Que não é. O ser humano, um atleta, um maratonista, percorrendo 40 quilômetros, com cãibras em vários músculos do corpo, com os pés sangrando,
Porque às vezes ele corre tanto que o atrito da unha do pé no tênis faz a unha cair. Esse maratonista, ele está sentindo muita dor. Ele sente dor em músculos que você nem sabia que existia. Só que ele chega em primeiro lugar. Você acha que ele está triste? Não. Ele sente dor, mas ele também sente ao mesmo tempo um sentimento de glória, uma alegria profunda por ter cumprido com um objetivo, por ter alcançado um sentido. Aplicando isso na nossa vida, a nossa vida também precisa de um sentido. E ela tem um sentido. Só porque você não enxerga um sentido nas coisas, não quer dizer que as coisas não têm sentido. Esse é o grande exercício, através da filosofia, de poder encontrar a origem das coisas, encontrar a sua natureza, para que você encontre o sentido, o seu lugar no mundo, o seu lugar na vida. Descubra qual é a sua corrida e se lance a cumpri-la. Inaldo, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado também pela sua presença nesse podcast e seja sempre muito bem-vindo. Foi um grande prazer estar aqui com você, Danilo. Bom, pessoal, e para quem quiser nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia à Maneira Clássica, podem fazê-lo através do site www.nova-acrópole.org.br. Até a próxima!